Alô, som. Boa noite, amada igreja do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto. Boa noite, pessoal aí da live. Abra sua Bíblia no Salmo de número 98. Salmo 98. Diz assim o Salmo 98: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor o Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amém? Vamos orar nesse momento. Coloque a sua Bíblia na cadeira, vamos nos acalmar, com calma, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, mais uma vez reunidos, para lhe prestar um culto, Senhor. Ó Deus, como é bom nós estarmos aqui, diante da Tua santa e poderosa presença. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui, ó Deus, para cumprir uma agenda, mas temos a noção clara de que o Senhor se faz presente no meio da Tua igreja. Portanto, ó Deus, estamos aqui reverentes a Ti, ó Deus, para Te louvar, para Te exaltar. Obrigado, Senhor, pela salvação das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por entregar o Teu único Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Recebe nesta noite todo louvor, toda adoração. Ouve as orações que serão feitas neste local. Fala conosco através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja. Desperta a Tua igreja nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo. Fortalece a Tua igreja através da Tua palavra. Espírito Santo, conduz este culto conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que nesta noite somente o Seu nome seja glorificado. É isso que nós Te pedimos, Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Com bastante alegria, as palmas nos ajudem nessa noite, amém? Meu amor é Cristo, meu
avançar e meu olho vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo. A segunda parte agora, pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Destruir e os meus pés, eles estão no caminho, estão no caminho. E essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu dom. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu. Só a igreja e as palmas. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é. Mais uma vez eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes nessa noite. Amém. A minha corda arrebentou. Mas vamos lá. Glória a Deus. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Essa canção diz: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. É o que nós queremos fazer e fazemos, ó Deus, nessa noite. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e
santo nome. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparar ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passar, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome, Senhor. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passar, mas o teu nome, o nome do Senhor é eterno. Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado teu santo nome. Aleluia, as palmas louvam ao Senhor Jesus, glória a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, nessa noite, te louvando, te rendendo louvores, Senhor, exaltando, engrandecendo o teu santo nome. Tudo que nós fazemos aqui, ó Deus, era para a honra e glória do teu santo nome, o teu santo nome. Hosana,
Eu vejo um povo eleito. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, Senhor, limpa o meu coração. Abre os meus olhos, abre os meus olhos pra que eu possa com o amor que tens por. Você pode declarar ao Senhor: te amo. Eu te amo, Senhor. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor. Pois contigo vou viver pra sempre. Vamos, limpa, 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 Senhor, limpa, Senhor. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, nós te amamos, Senhor. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra o teu louvor. Pois contigo vou viver pra sempre. Pra sempre, sempre, sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Hosana nas alturas. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Com essa canção nós declaramos que Jesus, Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro dessa igreja, Ele é o centro da sua casa. Jesus é o centro de tudo que há. Aleluia. Vamos declarar nessa noite. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro
sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és o centro. E tudo aponta para ti. Jesus é o centro. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara, nada se compara a ti, Senhor. Tu és Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração, Cristo seja o centro. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro de todo. Mostre quem, vamos declarar, que em meu coração Cristo seja o centro de todo. Mostre quem, que em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Glória a Deus por isso. Jesus. Mostre quem tu és, que em meu coração, Aleluia. Cristo seja o centro. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o centro das nossas vidas, Senhor. Seja o centro das nossas vidas, Senhor. Seja o centro das nossas vidas, ó Pai. Seja o centro do nosso respirar, ó Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, diante do Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Tudo aquilo que nós pregamos, domingo após domingo, domingo após domingo, Ele vai voltar. Prepara a tua igreja, Senhor. Prepara a tua igreja nesses dias, Senhor.
possamos ter a noção clara desta verdade, Senhor. Que Jesus Cristo, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O grande dia do Senhor, que os profetas profetizaram há tantos anos atrás. Homens morreram por esta verdade. Que a tua igreja possa valorizar isso, entender isso, compreender isso, viver isso, Senhor. Que o Senhor de fato seja o centro das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesses dias tão difíceis, onde, ó Deus, muitos têm pregado um evangelho diferente, têm anunciado um Jesus diferente, Senhor. E por conta disso, muitas vezes o Senhor não tem sido o centro da tua igreja, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, que o Senhor continue sendo o centro desta igreja. Possamos viver para Ti, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Recebe nesta noite, Senhor Jesus Cristo, todo louvor, toda honra e toda adoração. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abençoe a vida do seu irmão aí. Acene para ele, né? A gente estamos nessa pandemia. Essa música depois da pregação, tá? Estamos ainda na pandemia, né? Tomando aí todos os nossos cuidados. Mas graças a Deus, que em meio à pandemia nós estamos conseguindo, né, estar na casa do Senhor. Isso é importante. É muito perigoso quando os crentes começam a deixar aos pouquinhos, né, de vir à casa de Deus. Nós temos um inimigo que está ao nosso derredor. Satanás não está de brincadeira, né? Então é fundamental que nós estejamos na casa de Deus. E às vezes alguns irmãos aos pouquinhos vão se afastando, se afastando, se afastando e com isso enfraquecendo na fé. Às vezes eu sempre fui aquele rato, né, de igreja. E às vezes quando eu chegava na igreja, o pastor quando abriu o texto, você já sabia, né, que ele ia pregar, o assunto, isso é normal. Mas a comunhão da igreja, o louvor, as orações, aquele ambiente gostoso, às vezes você já conhecia a mensagem, a pregação, mas você era renovado, né? Porque o Espírito Santo, ele atua na igreja. Então nós não estamos aqui para cumprir uma agenda, não. Eu estou aqui, não estou aqui porque eu sou o pastor da igreja, né? Mas sempre estive na casa do Senhor. Muito estranho, mas muito, quando alguns crentes deixam de estar na casa do Senhor no domingo para ir a um cinema, né, para ir a um teatro. Né? Acho muito estranho, não cresci aprendendo as coisas dessa maneira. Claro que existem situações que são inevitáveis, né, mas fora disso nós temos que estar na casa do Senhor. Valorizar esse momento. Então é importante. É claro também que hoje, num contexto totalmente diferente, eu sei que existem pessoas que não podem vir à noite, né? E eu compreendo isso. Não estou falando sobre isso. Estou falando de pessoas que às vezes ficam meses sem vir à casa do Senhor. Eu não sei como conseguem. E essas pessoas estão vulneráveis, né? Essa coisa de que culto em casa, isso é antibíblico, né? Nós precisamos da comunhão dos santos, de congregarmos, como o autor da carta aos Hebreus fala. Então, bom nós estarmos aqui. De manhã também, a igreja estava presente. Hoje finalizamos a terceira carta, né, de João. Aprendi muito com as cartas do apóstolo João. Creio que a igreja também aprendeu. E vamos continuar caminhando aí, domingo após domingo, pregando a palavra do Senhor. Há muitos anos atrás, no início da igreja, eu lembro de algumas pregações, né, que eu falava que os anos vão se passar e a gente não vai mudar aqui o que nós sempre estamos fazendo, que é louvar a Deus, pregar a palavra, trabalhar a comunhão, evangelismo, oração. E eu tenho muitas pregações gravadas, né, e eu lembro, já naquela época eu dizia que à frente muitas pessoas não estarão aqui, né, porque não vão suportar esse ritmo, né? Muitos vão achar chato. E de fato muitas pessoas
né, saíram, nem todas saíram por conta disso, é claro, mas eu sei que muitas cansaram, né, com esse ritmo. E há muita novidade hoje nas igrejas. E não estou dizendo que todas as igrejas, né, que atuam de maneira diferente não são sérias, mas há muita bagunça, infelizmente. Então nós continuamos aqui pela graça de Deus, não inventando nada, mas louvando a Deus, cuidando de vidas, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. Que Deus me ajude, né, para que eu continue nessa mesma batida. Nosso anúncio principal é o aniversário da nossa igreja, né, dia 24 de outubro, domingo à noite. Bispo Weber estará aqui no nosso meio, abençoando a igreja. Já tenho convocado aí os irmãos, né, tem irmãos que só podem, de fato, vir pela manhã, outros só vêm à noite. Mas é um dia que eu peço um esforço da igreja para que estejamos aqui juntos para celebrar, né, esse momento. Vocês devem perceber que eu adoro a doutrina da soberania de Deus, né? Gosto muito, estudo muito sobre isso, mas foi aqui na igreja que eu vi na prática, né, o que é a soberania de Deus. Então, de fato, Deus ele é soberano. Está falando hoje pela manhã, quando nós completamos aqui 9 meses, o pastor me chamou e disse: olha, eu vou te largar lá, né? Vou deixar você caminhar sozinho. Eu disse para ele: olha, não é o que eu queria, eu não sei se eu vou, né, se eu estou preparado. Mas eu sei que Deus é soberano. Se o Senhor quer dessa maneira, bola para frente. Vamos embora que eu creio que Deus está no controle. Ele falou: não, beleza, então vamos. Então eu tenho visto, né, a mão de Deus sobre este local, sobre a minha vida. E, portanto, dia 24 é um dia muito especial para mim, né, porque eu lembro de tudo que nós passamos aqui, como tudo começou, os desafios. O primeiro desafio que nós vencemos aqui foi o ar-condicionado. Isso aqui era insuportável no verão, insuportável. Pessoas passavam mal. Só eu conseguia ficar no mesmo ritmo pregando, né? Sou pregador, não tem jeito. Mas as pessoas, era algo insuportável. Eu tive que fazer rapidamente uma campanha. E rapidamente nós conseguimos colocar aqui o ar-condicionado, né? E foi a primeira ação de Deus aqui. Uma igreja pequena, nova. Na época, acho que gastamos 12 mil reais em tudo, mão de obra. E, enfim, eu sei que nós conseguimos vencer outros desafios. Então eu tenho visto a mão de Deus sobre este local. Então por isso no dia 24 eu faço questão que os irmãos estejam aqui, bem bonitos, né? Cabelo penteado, cheirosos, todo mundo bem arrumado, para nós juntos prestarmos um culto a Deus. Tá certo? Então esse é o nosso principal anúncio. A pintura da igreja continua. O irmão está trabalhando aí. Semana passada ele precisou... ele também é pastor, mas também estava chovendo, ele precisou faltar e teve alguns compromissos. E uma pessoa muito maleável, uma pessoa muito gente boa, a gente tem conversado. Ele fez um preço muito bom, né, para cá, e nós temos um abençoado ao outro aí, né? Tenho procurado ser justo com ele. Então, ele me falou que ele vai conseguir finalizar a igreja, a parte de fora, o lado também, os lados, né, as laterais. E essa parte aqui de dentro, nós estamos também pensando mudar a cor aqui, né? As meninas já estão vendo aí as cores, cinza não sei o que, cinza não sei o que, aquilo tudo assim, mas estamos aí para deixar a igreja bem bonitinha, tirar aquela madeira ali, que na época meu sogro não queria colocar, mas não teve jeito, teve que colocar, reclamou pra caramba, nós colocamos ali, madeira de péssima qualidade, mas é o que nós tínhamos na época, né? Vamos tirar, se Deus quiser, colocar umas persianas, e assim vamos caminhando. Nosso irmão Bruno está pintando, né, as salinhas, já acabou, acho que ele acabou agora as salinhas, vai partir para essa nova turma, temos que fazer outras coisas, e conforme a campanha continuar firme aí, e Deus for operando o milagre, a gente vai, né, conseguimos comprar uma mesa, graças a Deus. Essa mesa já veio lá de Vista Alegre, já estava lá há muitos anos, veio para cá, nos ajudou muito, mas agora, graças a Deus, conseguimos uma mesa melhor. Aqui tudo é assim, irmãos. A gente começa a orar e Deus começa a levantar. O Abaiomi falou que o patrão dele tinha uma mesa quase que zerada, num valor bom, e nós compramos. Estamos caminhando. Amém? Quarta-feira, nosso culto aqui importantíssimo, de oração, de intercessão. Estamos aqui orando, clamando a Deus. Deus tem nos abençoado. Separamos aqui um momento de louvor, 3 louvores. Depois eu coloco o pessoal, cada um, para fazer a sua oração. O a sós com Deus. Depois nós oramos de maneira coletiva.
e ouvimos uma pequena pregação da palavra, e assim nós estamos caminhando. Continuar orando a Deus cessar, né, segundo o seu querer, essa pandemia, para que a gente, né, possamos fazer outros trabalhos, né? Nós temos que evangelizar, eu tenho planos de fazer um trabalho naquela praça, pregar o evangelho ali naquela praça, fazer um evento, se unir com outras igrejas, enfim, pregar o evangelho nessa região, mas dependemos aí de algumas coisas. Amém? Esses são os nossos anúncios. Se você nesta noite tem uma contribuição, você pode pegar o envelope com o nosso obreiro Ricardo, né? Ou pode colocar na salva, ou fazer um Pix, como muitos têm feito, ou TED. E eu louvo a Deus, né? Nós estamos conseguindo vencer os nossos desafios aí. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por tudo aquilo que nós estamos conseguindo fazer aqui nessa igreja. Eu sei que o Senhor está por trás de tudo isso. E obrigado a Deus, primeiramente aos irmãos que têm compreendido, que têm, ó Deus, nesse momento tão difícil financeiramente, que todos nós estamos passando, a nação, o mundo, mas teu povo tem sido fiel. Eu sou grato a Ti. Eu peço a Ti sabedoria para que eu possa conduzir bem, ó Deus, o dinheiro do Teu povo. Abençoa cada um, não somente nessa área financeira, que é importante, mas não somente nessa área, mas em todas as outras áreas. Mantenha o trabalho. Eu sei que algumas vezes os irmãos ficam preocupados em perder o emprego. Isso pode acontecer, mas nós clamamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, mantenha a fonte de renda deles, abençoa a saúde do Teu povo, a família, os abençoa, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, 13 e 17. Rafael parece que combinou as músicas, né, com a pregação, mas nós não combinamos nada. Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Está perfeito aqui. As músicas todas cristocêntricas, conforme aquilo que a gente vai enfatizar hoje. Uma mensagem não muito demorada, mas muito importante, muito mais nesses dias. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17, diz assim o texto sagrado. Vocês acharam aí? Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17. Ok? Diz assim o texto sagrado: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, sempre Pedro, né? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, irmãos. Versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, nós sabemos que o Senhor fala de várias maneiras, mas principalmente
através da tua palavra. E nós precisamos ouvir a tua palavra, o evangelho nesses dias tão difíceis. Estamos aqui, ó Deus, há quase 9 anos, procurando edificar uma igreja, preparar uma igreja conforme o teu coração e a tua palavra. E para isso nós estamos buscando pregar a tua palavra, o teu evangelho, que fortalece e edifica a tua igreja. Portanto, nesta noite eu peço a tua capacidade, a iluminação do teu Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com autoridade, sabedoria, discernimento, e que a tua igreja seja abençoada, e todos aqueles que estão nos acompanhando pela live. É isso que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, creio eu que a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos precisa ser feita nesses dias, pois diante de tudo que temos visto nesses dias, digo, dias de falsas teologias, heresias, a cada momento surge uma heresia, diante de um evangelho que está sendo pregado, um evangelho, podemos dizer, diferente, um Jesus diferente que tem sido anunciado. Creio eu que a mesma pergunta que Jesus fez precisa ser feita. Quer controle? Aqui. Vamos então à pergunta que Jesus fez, versículo 13 e 14. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14 vem a resposta da época. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Conclusão: os homens não conheciam Jesus. O povo, as multidões, não conheciam Jesus. E eu fiquei pensando sobre isso. Se Jesus estivesse em nosso meio, digo hoje de forma física, e fizesse a mesma pergunta hoje para nós, seus discípulos, a respeito dos homens, qual seria a nossa resposta? Ou seja, o que os homens diriam? Quem é o Filho do Homem? O que eles falariam? Qual seria a resposta? O que as multidões diriam? O que o povo vai dizer nesses dias, diante dessa pergunta? Certamente, irmãos, assim como o povo da época não souberam responder de maneira correta quem era Jesus, e não souberam porque não conheciam Jesus de fato, hoje, certamente, também não saberiam responder. As respostas certamente seriam bem diferentes, ou seja, eles não diriam que Jesus é João Batista, certamente não falariam isso, olha, Jesus é João Batista. Certamente eles não diriam que Jesus é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas do Antigo Testamento. Certamente eles não iriam responder assim, mas certamente muitos diriam que Jesus é aquele que veio para nos tornar pessoas ricas. Certamente, alguns diriam isso. Outros diriam, ele é aquele que veio para nos dar uma casa própria. Muitos têm esta visão sobre Jesus. É aquele que veio para dar um carro zero. É aquele que veio curar todas as nossas doenças. É aquele que veio nos isentar de todos os nossos sofrimentos aqui na terra. Por que eu falo isso? Porque em nossos dias muitos conhecem bem o Jesus da teologia da prosperidade, que ensina tudo isso. E que não é o Jesus dos evangelhos. Então, certamente, muitas pessoas iriam responder dessa maneira. Outros diriam que ele é aquele que vai levar todo mundo para o céu. Pois o Jesus dos universalistas vai levar todo mundo para o céu, independente da posição que o homem esteja diante de Deus. Mas esse Jesus também não é o Jesus dos evangelhos. Outros diriam que ele é aquele que veio acabar com todos os problemas sociais. Esse seria o Jesus da missão integral, que não vê o evangelho
né, como aquilo que é suficiente para o pecador. Eles dizem que não, mas na prática eles não veem o evangelho como suficiente para o pecador. Mas esse Jesus também não é dos evangelhos. Ou seja, da mesma forma que o povo nos dias de Jesus, as multidões não conheciam de verdade quem era Jesus, em nossos dias as multidões, o povo, os homens, não o conhecem também, digo de maneira que os discípulos conheciam. Multidão, o povo, não conhece, os homens não conhecem. E por que não? Versículo 15 e 16 nos mostra. Jesus pergunta, e vocês? Jesus primeiro pergunta em relação ao povo, mas agora ele se vira para os discípulos e fala, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, com muita propriedade, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, no versículo 17, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne, daqui a pouco você vai entender o que é isso, ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, aqui está o cerne dessa mensagem. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, Simão, não foi o homem, não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas sim meu Pai que está nos céus, ou seja, essa revelação é divina, vem de Deus para o homem. Por isso, vocês souberam responder. Portanto, irmãos, se essa revelação não for dada aos homens, às multidões, ao povo, eles nunca conhecerão Jesus de verdade, nunca. Meus irmãos, só Deus pode revelar ao homem quem de fato é Jesus. Só Deus pode. Se você conhece o Senhor Jesus Cristo de verdade, porque Deus o revelou. Só Deus pode fazer com que o pecador compreenda o que é o Evangelho, quem é Jesus. E o Jesus que foi revelado a Pedro no versículo 16, não veio para tornar as pessoas ricas, mas não veio mesmo. Não veio. Não veio para nos dar casa própria. Nós temos que trabalhar. E Deus nos abençoa, sim. Ele não veio para te dar um carro zero. Não veio para curar todas as nossas enfermidades. Ele cura doenças. Isso é um fato, nós sabemos disso. Ele faz milagres, sim, continua fazendo milagres. Mas muitos dos seus servos serão acometidos por algumas doenças. E muitos morrerão. Temos visto isso aqui na igreja. Ele não veio para nos isentar dos sofrimentos. Pelo contrário, ele disse que no mundo teríamos aflições. E vocês têm vivido isso. Esse evangelho da prosperidade é muito fraco. A base dele. Ele não veio para resolver todos os problemas sociais. Não veio. O Jesus que Pedro declarou, ou seja, o Cristo, o Filho de Deus, não vai salvar todas as pessoas. Pois se fosse assim, não teria pessoas no inferno. Não é verdade? O Jesus das Escrituras veio para salvar aquele que o Pai lhes deu. Aí sim. João capítulo 17, capítulo 10, versículo 27 e 29. Vocês conhecem bem, mas é bom abrir para nós acompanharmos e esse texto ficar no sangue. João capítulo 10, versículo 27 e 29. Você precisa ter base para definir seus argumentos. João 10, 27, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, quem dá é Deus, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então, esse é o Jesus que foi revelado a Pedro. E esse Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com essa declaração, Pedro está dizendo que ele é o Salvador.
que ele é o Filho de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que essa multidão que foi alimentada por Jesus, quando ele multiplicou os pães e peixes, não conhecia de verdade. Muitos deles foram curados por Jesus. Muitos deles viram o paralítico andar, o surdo ouvir, o cego enxergar. Enfim, muitos deles viram Jesus fazer coisas tremendas, mas nada disso foi capaz para revelar Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Nada disso foi suficiente para revelar Jesus como Filho de Deus. Essa multidão, meus irmãos, isso é tremendo. Elas tiveram o privilégio de ouvir Jesus pregar no Sermão do Monte. Olha que privilégio. Você poder ouvir Jesus pregar. Eles tiveram esse privilégio, mas isso não foi suficiente para revelar quem Jesus era de fato. Pois por mais que uma pessoa veja cura, por mais que uma pessoa veja milagres, paralítico andar, cego enxergar, ouvir pregações tremendas, estar em uma ótima igreja, se Deus não revelar o Cristo, o Filho do Deus vivo, nada e ninguém poderá revelar. Não poderá. Pois essa revelação vem da parte de Deus para o homem. Por isso, não se espante quando uma pessoa, mesmo estando muito necessitada, às vezes no hospital, rejeita o Evangelho. Pois só Deus pode revelar a tal pessoa o que é o Evangelho e quem é Jesus. Você deve ter tido essa experiência, vocês. Às vezes as pessoas ficam indignadas. Meu Deus, como é que essa pessoa não aceita o Evangelho? Ela está morrendo, está numa situação tão difícil, mas não quer saber de Jesus. Porque lhe falta a revelação que vem do alto. Pessoas podem entrar por essas portas e serem abençoadas em várias áreas das suas vidas, como tem acontecido, como aquela multidão foi abençoada com os pães e peixes, pois o nosso Deus é um Deus bom. Ele abençoa. Ele não abençoa somente os seus filhos, mas aqueles que ainda não se tornaram seus filhos também, pois toda a boa dádiva vem do Senhor. Imagina se Deus não abençoasse todos os homens, o diabo não abençoa ninguém. Então Deus não abençoa só os seus filhos. Então o fato de uma pessoa presenciar um milagre ou receber, não significa que essa pessoa conheça Cristo. Pode entrar, pode ser curada, ver um milagre, mas isso não significa que ela conheça Cristo. Pois naquela multidão tinha pessoas que tinham presenciado Jesus fazendo vários milagres, mas não conhecia de verdade. Quando perguntaram, deve ser um profeta, deve ser Jeremias, não conheciam Jesus de verdade como discípulos. O fato de alguém ser beneficiado por alguma cura divina não significa que essa pessoa conheça a Cristo. Pois no meio daquela multidão, certamente havia pessoas que foram curadas por ele. Às vezes nós pensamos, uma pessoa vem à igreja, ela é curada, puxa, agora ela vai seguir a Cristo. Às vezes ela vai embora, não volta mais, não quer nem saber, porque não foi dada a ela a revelação. O fato de alguém entrar por essas portas e ouvir a pregação da palavra, não lhe dá o direito de achar que já conhece a Jesus. Pois no meio daquela multidão, certamente havia pessoas que participaram do Sermão do Monte, que ouviram o Sermão do Monte, que ouviram Jesus pregar, mas que não conheceram Jesus, de fato, como discípulos conheceram. O que faz uma pessoa conhecer Jesus de fato é o próprio Deus. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, é Deus quem revela ao homem quem é Jesus. Não é uma revelação humana, mas sim divina. Jesus falou em João 10:14, ele diz o seguinte, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Meus irmãos, se uma pessoa não conhece Jesus, é porque o Pai não o revelou e, consequentemente, Jesus não a conhece também. Pois a salvação é uma via de mão dupla, ou seja, Jesus te conhece e você conhece Jesus. É uma via de mão dupla.
E esse conhecimento não é um mero conhecimento, mas sim um conhecimento divino. Este conhecimento, é divino, como eu falei. Este conhecimento tem relação com a salvação do homem, ou seja, conhecer a Cristo significa ser salvo, e não conhecer a Cristo significa não ser salvo. Por isso que esse conhecimento não é humano, mas sim divino, porque a salvação, ela vem de Deus para o homem. E tem pessoas que não aceitam isso, quando na verdade as Escrituras é bem clara. João 10,14, que lemos, nos ensina algo muito importante, que precisamos entender. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, ser conhecido por Cristo e conhecermos a Cristo demonstra que somos salvos, pois se de fato conhecemos a Cristo, é porque o Pai o revelou. Uma coisa puxa a outra. E como eu sei que conheço a Cristo? Como eu sei? Mediante a resposta que você dá a respeito dele, pois a sua resposta vai mostrar se de fato Deus o revelou. Qual o Jesus que você conhece? Então, para uma pessoa que foi revelada de fato quem é Jesus, reconhece que ele é o Cristo, reconhece que ele é o Filho do Deus vivo. Não aquele Jesus que eu comecei a apresentar lá no início, mas esse aqui, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele conhece muito bem, não apenas de ouvir falar. Esse conhecer aqui é algo íntimo, pessoal. Ou seja, tem um conhecimento claro dele, não um conhecimento distorcido, não uma caricatura. Porque o mundo tem uma caricatura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso o povo, as multidões, os homens não reconhecem, só os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agora, a grande questão dos nossos dias não é saber o que os homens dizem quem é Jesus, o que as multidões ou o povo diz. A grande questão nesses dias tão difíceis que nós vivemos é com aqueles que se dizem cristãos, que estão na igreja dia a dia, que se dizem discípulos de Cristo. A questão hoje tem que ser para esses, infelizmente. Será que esses que se dizem cristãos, discípulos, conhecem de fato Jesus Cristo? Pois se Jesus perguntar hoje para você, que diz ser discípulo dele, quem ele é, qual seria a sua resposta? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Já parou para pensar? Qual o Jesus que você serve? Qual o Jesus que você adora? Isso é muito sério. Pois o tipo de resposta que você der sobre Jesus mostrará a fonte da sua revelação. O tipo de resposta que você der mostrará o tipo de revelação que você teve. Se foi carne ou sangue, ou seja, se foi o homem, o ser humano que te revelou, ou se foi o Pai que está nos céus que te revelou. Quem te revelou Jesus Cristo? Foi o homem? Foi o ser humano? Ou foi o próprio Deus? Pois se foi meramente o homem, o ser humano, você não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas que eu conheço, que pensam que são discípulos de Cristo, tiveram a revelação do homem, não de Deus, a respeito de Jesus. Por isso, servem a um Jesus totalmente diferente. Mas será que foi o Deus Pai que está nos céus? Porque só Ele pode, de fato, revelar quem é Jesus. Por isso, meus irmãos, por conta disso, isso é importante você entender. Por mais que nós, pais, mães, homens, ser humano, tentemos revelar Jesus aos nossos filhos, não conseguimos. Pois a única maneira deles conhecer a Jesus é Deus se revelando a eles. Claro que nós temos que pregar o Evangelho. Mas se depender apenas do homem, do ser humano, da carne e do sangue, eles não recebem a revelação direta do Pai, de quem de fato é Jesus. Por isso que por mais que um filho, o homem, o ser humano, tente revelar Jesus aos seus pais, ele não consegue. Pois isso só acontece quando Deus entra em ação e revela Jesus aos pais.
Imagine vocês se os nossos filhos, os pais, o marido, a esposa, se convertessem por causa do seu amor, do seu carinho, do seu cuidado. Todos eles iam se converter. Por isso, por mais que eu, homem, ser humano, sangue, carne, faço o meu melhor para revelar Jesus ao pecador, se Deus não revelar, eu não consigo. Pode entrar daqui, eu preparar o melhor sermão, orar, jejuar, ser fiel. Mas se Deus não se revelar através da pregação, através da minha vida, o homem não conhece o seu Jesus Cristo. Portanto, nessa noite eu pergunto, não para os homens, não para o povo, não para as multidões, mas eu pergunto para você, que se diz discípulo de Cristo, que te revelou o Jesus que você diz seguir. Eu pergunto para você, que é discípulo de Cristo, quem te revelou o Jesus que você segue? Carne ou sangue, ou seja, foi o homem, foi o ser humano, ou foi o Pai, o próprio Deus que está nos céus? Isso faz toda a diferença. E o Jesus que o Pai revelou a Pedro e aos discípulos, e ainda continua revelando, é o Cristo. É o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é Jesus. E não há salvação, disse Pedro, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse é o Jesus que nós temos que anunciar e pregar. Meus irmãos, o que eu peço a Deus é que Ele revele Jesus ao pecador. E por sua graça e misericórdia, use a minha vida, use a sua vida, use a vida dessa igreja. Como eu sempre disse no início da igreja, nós não estamos aqui brincando de ser cristãos. Nós temos que anunciar esse Jesus aos pecadores. Que Deus possa revelar Jesus aos pecadores, através da minha vida, através da sua vida e através da vida dessa igreja. Amém? Eu espero que a revelação que você teve do Senhor Jesus foi dada pelo próprio Deus e não por carne ou sangue. Amém? Curva a sua cabeça. Interessante como nesses dias o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração, aqui na igreja, essa questão de conversão, de salvação. Deus tem movido meu coração a pregar muito sobre isso. E eu te peço nesta noite, Senhor, se porventura tem alguém aqui que ainda não conhece o Cristo, o Filho do Deus vivo, se porventura tem alguém me vendo, ou futuramente, que não conhece o Cristo, o Filho do Deus vivo, que teve uma revelação através da carne, do sangue, do homem, do ser humano, mas não do próprio Deus que está nos céus, quer ouvir esta pregação, o Senhor possa se revelar. Ah, Senhor Deus, eu te peço tanto que ninguém que está aqui, que faz parte desse rebanho, esteja aqui enganado, Senhor. Já estamos aqui há quase 9 anos. Não deixa que ninguém se perca aqui, Senhor. Se revela àqueles que porventura não tiveram encontro real contigo, Senhor. Protege essa igreja dos Jesus diferentes, ó Deus, dos evangelhos diferentes, Senhor, das heresias. Me ajuda, não só eu, mas todos aqueles que ministram, a cuidar dessa igreja, a pregar o evangelho genuíno, a apresentar o Jesus verdadeiro, Senhor. E que através da pregação, o Senhor possa se revelar aos pecadores que entrarão por essas portas, famílias, filhos,
haja salvação neste local. Usa a nossa vida, usa a vida do teu povo, usa essa igreja, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor. Jesus é o centro de tudo que há. Sim, Pai. Jesus é o centro de tudo. Veja se isso é uma realidade na sua vida. Início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. É o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia ele virá, um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, contigo, Senhor, contigo,
Louvado seja o nome do Senhor. Que essa canção seja uma realidade na vida dessa igreja. Que seja uma realidade na sua vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito, por tudo aquilo que Ele tem ministrado à tua igreja. Fortalece dia a dia, Senhor. Torne essa igreja uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica. Mas eu peço a Ti, ó Deus, nos livra de todo orgulho, mas que possamos abençoar outras pessoas. As pessoas se convertam aqui através da pregação do Evangelho e do Cristo verdadeiro. Obrigado por este domingo. Obrigado, Deus, tanto pela manhã como agora à noite. Todo o teu povo, tudo aquilo que eles ouviram, Senhor, que durante a semana eles possam, Deus, meditar, refletir em tudo. Protege cada um, os mantém na tua presença, fortalece a fé, edifica o teu povo, anima aqueles que estão desanimados e aqueles que enfrentarão as lutas durante a semana. Abençoa também as crianças, as mulheres e tudo. É isso que eu te peço nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus abençoe o pessoal aí da live também. E até quarta-feira nós estaremos aqui mais uma vez reunidos para louvar a Deus. Amém? Deus os abençoe. Boa noite. Amém. Dá um ok aí na live para mim.